Simbora estudar! Nunca mais e poema dos poemas, Cecília Meirelles. Este é um livro publicado em 1923 que traz ainda uma Cecília menina, né? Ali publicou esse livro quando tinha 21 para 22 anos. Mas a gente já vê uma mulher muito madura, né? Uma poetisa, uma poeta, né? Uma poeta muito madura. Precisamos falar um pouquinho sobre a Cecília antes do livro. Quem já conhece o meu canal aqui, já participa aqui, já sabe como eu faço minhas análises. Quando eu vou analisar um livro de poemas, quando eu vou analisar poemas em geral, eu gosto de mostrar os poemas para vocês. Então eu tive esse trabalho aqui de digitalizar este livro para vocês, para facilitar aí, porque poema precisa ser visto, realmente. Óbvio, não vou, né, passar por todos os poemas, mas fica aqui, pelo menos eu vou mostrar para vocês enquanto eu vou passando, tá? Então eu vou mostrar todo o livro para vocês. Eu sempre espero que esse tipo de vídeo não dê problema, porque tem uma grande editora do Brasil aí que né, já tirou canal meu aqui, né, do YouTube, tá? Então, ela sempre tá de olho aí, né, esses grandes aí, a gente não tem como. Mas vamos tentar fazer esse vídeo aqui, mais um assim, né? Vamos ver. Porque eu gosto realmente, eu penso aí em vocês conhecerem a obra, né? Quem não tem acesso à obra é muito importante, tá? Então, por mim, o conhecimento, né? Ele deveria ser popularizado, né, de uma forma que todos tenham acesso, né? Não tem essa cobrança aí. Aí vão as minhas críticas ao capitalismo, porque o meu conhecimento né, está aqui gratuito, não estou ganhando nada para isso. Vamos lá então. A Cecília, ela é muito conhecida no seu período ali de modernismo, mas este livro aqui ele ainda não traz essas características modernas. Claro que traz um pouquinho, né? Nós já vivemos ali um pré-modernismo, já temos ali muitas mudanças, mas ela ainda traz muito do simbolismo. Então, o simbolismo a gente vê muito presente nessa obra aqui. Tá? O primeiro livro da Cecília foi publicado em 1919 e este livro é de 23. A Cecília trabalha muito, né, muitos temas como a espiritualidade, né, a questão da morte, o que vem depois, né, dessa morte, a metapoesia, né, a poesia falando, né, sobre ela mesma, a própria natureza ali da poesia, a efemeridade, a transcendência, né, ou seja, a transcendência, eu falei transcendência, transcendência, tá? Né, que é essa questão sobre a passagem do tempo, né, a fugacidade da vida, né, buscar algo que muitas vezes nós nem sabemos o que é. E isso é característica dela, não deste livro, tá? Temas sociais e históricos. Aqui ainda tem muito do eu, né, neste livro. Mas ela também trata de temas sociais e históricos, principalmente ela na sua obra O Romanceiro da Inconfidência. Então, como eu falei, ela é muito, né, tem muita influência do simbolismo. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Tem muita influência do simbolismo ainda, né? Então, tem essa musicalidade devido ao simbolismo, né? Um ritmo ali, né? Um ritmo e uma sonoridade trazidas também do simbolismo. Uma introspecção, né? Falei para vocês anteriormente, do eu, né? Essa questão da subjetividade, tá? E é uma linguagem, né? É uma linguagem que ela utiliza muito de sonetos, né? Mas essa linguagem ela depende muito da temática. É uma, então ela utiliza de sonetos, ela tem uma liberdade formal também muitas vezes. Então depende do tema, depende do poema. Tá? A gente vê que é uma pessoa muito erudita, mas também a linguagem, às vezes ela deixa uma linguagem um pouquinho mais popular. Então essa é a Cecília Meirelles. Além disso, né, há de se lembrar que a Cecília Meirelles, por ela ser professora, né, ela sempre defendeu esse acesso, né, da literatura às crianças.
Então, teve muitos projetos ali, né? E voltado para a área da educação. Então, vamos lá ao livro. Como eu já falei, um livro de 1923. A Semana de Arte Moderna foi em 22, mas ainda não traz, né? A Cecília ainda não participava desse grupo. Aqui está o sumário, pessoal. Desculpa aí, né? Eu digitalizei eu mesmo aqui, então algumas partes podem não ter ficado muito legais, mas espero que vocês consigam compreender. Se alguma coisa não ficou legal, eu pego o livro aqui e vejo para vocês. Então já percebam que o próprio título do poema, né? Nunca Mais e Poema dos Poemas. Então ele se divide em duas partes, né? O Nunca Mais e o Poema dos Poemas. É como se tivéssemos dois livros aqui, tá? Em um só. E o Poema dos Poemas ainda ele se divide em três partes. Nós temos três partes ali. E o Poema dos Poemas ele vem em poema, né? Poema, poema, todos os títulos ali. Ele traz poema disso, poema daquilo, né? Tá? Entendeu? O Vinícius de Moraes fez isso depois também, né? Com alguns poemas. Trazer isso aqui. O livro começa com o poema A Hora em que os cantos, em que os cisnes cantam. Nem palavra de adeus, nem gesto de abandono, nenhuma explicação, silêncio, morte, ausência. O ópio do luar banhando os meus olhos de sono, benevolência, inconsequência e inexistência. Paz dos que não têm fé, nem caminho, nem dono, todo o perdão divino e a divina clemência. Ouro que cai dos céus pelos frios de outono, esmola que faz bem, nem gestos, nem violência. Nem palavras, nem choro, a mudez, pensativas abstrações, vão temor de saber. Lento, lento, volver de olhos em torno augurais espectrais. Todas as negações, todas as negativas, ódio, amor, ele, tu, sim, não, riso, lamento. Nenhum mais, ninguém mais, nada mais, nunca mais. Então aqui a gente tem o nunca mais, né, do título neste poema. Percebam, né, que é um soneto, então é um poema com 14 versos. Tá? Geralmente os sonetos têm 2 quartetos e 2 tercetos, né? 2 estrofes com 4, 2 estrofes com 3. Mas o soneto deve ter 14 versos, então a gente não tem, né, essa estrutura, nem sempre se repete essa disposição de ser 2 quartetos e 2 tercetos. Nós podemos ter sonetos com, né, 2 sextetos, sonetos com apenas uma estrofe, tá? Então 14 versos. Só que geralmente, principalmente no Brasil, se utilizam os sonetos com 2 quartetos e 2 tercetos. A rima aqui a gente pode ver, né, ó, ono, né, abandono, sono, dono, outono, ausência, inexistência, clemência, violência. Então é AB, 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 AB. Aí temos pensativas com negativas, lento com lamento, espectrais com nunca mais. Né? Então AB, 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 CDE, CDE. Como eu falei para vocês, eu não falei, né, sobre a temática, então vamos lá. A hora em que os cisnes cantam. Que hora é essa em que os cisnes cantam, né? Silêncio, morte, ausência. Tá? Então, a hora da partida, né? Nós estamos indo. E aí, né, olha só, nem palavra, nem choro, a mudez, pensativas abstrações, vão temor de saber, lento, lento, volver de olhos em torno augurais espectrais, né? Então, é o momento ali da passagem, né, da nossa morte. E no final ali um monte de interrogação. É muito legal aqui no último terceto, né? Que ele vai falar de negações e negativas. Aí tem as dúvidas, ó. Ódio, amor, ele, tu, sim, não, riso, lamento, né? Então, um monte de questionamentos e tudo questionamentos com negativas, tá? Negações negativas. Nenhum mais, ninguém mais, nada mais, nunca mais. E a gente tem o poema Beatitudes, né? Desculpa, Beatitude, né? Em que percebam aqui, né? Vou falar com vocês só sobre o início do poema. Corta meu espírito de chagas, põe-me aflições em toda a vida. Não me ouvirás, queixas nem pragas. Eu já nasci desiludida, de alma voltada ao sofrimento e com renúncias de suicida. Então, percebam aqui, né, toda essa questão da efemeridade, do eu, da subjetividade, né, falando ali sobre ela, sobre ela. Então, a gente tem muito isso aqui. Tá?
de pensar sobre si mesmo, se colocar ali no poema. A minha princesa branca, ó, percebam pessoal, muito importante, tá? A minha princesa branca. Este A é apenas um artigo, tá? Não tem crase, então não é dedicado à minha princesa branca. Está dizendo a minha princesa branca. Canção desilusória, né? A gente vai vendo aqui essa coisa aqui da vida, né? Essa vida é legal, essa vida não é legal, né? Sempre há ali uma desilusão, tá? Uma desilusão com a vida nesses poemas aqui, nos primeiros, né? Podemos dizer alguns dos primeiros poemas da Cecília Meirelles. A Chuva Chove, que é um outro soneto. Tá? Então perceba como ela, né, ela vai variando, né, a estrutura de seus poemas. Nós temos sonetos, né, nós temos poemas que não são clássicos, então ela vai mudando muito isso. A Cecília traz ainda um pouco, né, dessa estrutura ainda mais clássica nela. Tumulto, Ísis, intermezzo, né, eu tinha esta alma toda iluminada, como as vilas fantásticas das eras, dos dragões, salamandras e quimeras de um sonho remotíssimo de fada. Eu tenho esta alma toda de tristezas, vestida de luto e lágrimas e opalas, porque os degoladores de princesas por mim passaram para degolá-las. Esse poema eu gosto muito porque ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então pensa lá, uma jovem escreve isso, né? A forma como ela era, né? A alma iluminada, né? Toda uma coisa de fada, um mundo de fantasias. E aí vem o mundo e mostra para ela, né? O que ela tem hoje é alma de tristezas, porque o mundo não é aquilo. Hoje ela está vestida de luto e lágrimas, né? Porque os degoladores de princesas por mim passaram para degolá-las. Ou seja, ela já não é mais a princesa, ela não tem mais aquele sonho. A vida é real, a vida é assim, a vida é triste, não é conto de fadas. Lembrei de Racionais agora. Cantiga outonal, que aqui a gente vai falar um pouquinho mais ali sobre o outono, né? Então tem aquela relação com o mês de outono, desculpa, com a estação do outono, né? Que é a estação que começa a esfriar e ele tem uma relação com a tristeza, né? Em que a gente já não vê o sol tanto, tá? Há que de vir no último dia, oração da noite, a elegia do fantasma. Porque eu te quero tanto, tanto, depois de tanto desencanto, depois de tanto, tanto pranto? Ouço-te a voz no lento vento, que ainda comigo sonolento pela tormenta num tormento. E ouvindo o vento, sinto a noite como um labirinto envolvendo meu corpo extinto. Na grande treva que amedronta minha alma tonta, 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 os sonhos mortos, mortos conta. E faz perguntas, quer saber das vidas defuntas que antigamente andavam juntas. Aqui tem muito, né, do simbolismo, como eu falei para vocês, tá? A gente tem aqui uma aliteração, né, os sons ali quase como uma onomatopeia, tá? Né, a gente tem essa repetição de sons ali quase como uma onomatopeia, podemos classificar como uma onomatopeia realmente. Tá? Então este é um poema que a gente tem assim bem com características simbolistas ainda depois do sol. Eu não vou, claro, né, ler todos os poemas, analisar os poemas com vocês, mas eu vou mostrar todos eles aqui para vocês. Tá? Então eu vou passando devagar, mostrando. Percebam, né, que é muito comum ela fazer esses tercetos. Tá? Então, poemas com estrofes de 3 versos. E isso musicalmente também é muito legal. Traz características ali do simbolismo. E a gente para nos que a gente mais gosta, né? É claro que a gente tem a nossa preferência pessoal dos poemas que nós mais gostamos. Às vezes é isso que eu faço aqui. Os sonetos dela são muito, muito, muito gostosos de se ler. Canção triste. Opa, canção. Opa, pulei a lenha aqui. Tá aqui, canção triste. Houve um tempo de ouro e de rosas, ouro sol e rosas manhã. Houve um tempo de ouro e de rosas, cheio de coisas milagrosas. Mas au sont les nègres d'antan.
Houve um tempo de amor e pranto, amor-céu, pranto, Aldebaran. Houve um tempo de amor e pranto, quando o sofrimento era encanto. Mas o sant les neig d'antan. Houve um tempo de outrora, em que a vida não era vã. Houve um tempo de outrora. Houve um tempo, Nossa Senhora. Mas o santo les neig d'antan. Então, observa, né, que ela usa como epígrafe. A epígrafe, ela vai colocando aqui, fechando todos os versos. Né, tá? Uma epígrafe de François Villon. E a desesperança, né, essa vida. A Cecília tem muito isso, né, do espiritualismo, então uma vida melhor virá. Noturno de amor, a inominável. E aí a gente chega a Poema dos Poemas, que é a segunda parte, que a gente vai ter, né, os poemas. Eu acho muito legal essa oferenda. A ti, ó sol do último céu, por quem sofre toda a imensa miséria da minha treva. E a gente tem a primeira parte, Poema da Fascinação. Vou a ti como quem vai antes e depois da morte, para onde lhe ordeno o destino. Vou a ti, seguindo a luz dos meus olhos, subindo por ela, caminhando por teu olhar, como por uma escadaria d'astros. O teu vulto lá em cima é um palácio branco a atrair-me. Quando chegarei, ó eleito, diante de ti, quando descerrarás as tuas portas de luz para receberes os lírios e as rosas odorantes que andei colhendo para te ofertar, não demores, não tardes, ó eleito, que eu vou a ti, como quem vai, antes e depois da morte, para onde ele ordena o destino. Esse poema da fascinação a gente tem várias formas de ver, né? Como se fosse a morte, ela chegando lá, vou a ti, como se estivesse falando, né, com Deus. Mas a gente pode ver de uma outra forma também, né? Ó eleito, que vou a ti, né? Então, pode ter outros significados aí. Percebam que nem sempre os poemas dela possuem rimas, né? Nós temos aí poemas com versos brancos, tá? Poema da ansiedade, aí nós vamos tendo os poemas, né? Poema da grande alegria, poema da esperança. Lá onde tu moras deve ser um país tão luminoso que de olhos extintos se possa ver. Deve ser um país sem dias e sem noites, sem ontens e sem amanhãs, país maravilhoso de beleza perfeita que só habitam almas extraordinárias de seres e de coisas. Lá onde tu moras não há mais nada do que se sabe, nem do que se é. Lá onde tu moras, dize que um dia me acolherás, como um bem-amado a sua bem-amada. Dize que chegarei um dia ao teu reino, porque eu estou mortalmente enferma, de tristeza e de penumbra, daqui. Eleito, ó eleito, dize que me deixarás ficar lá, onde tu moras, neste país tão luminoso que, de olhos extintos, se pode ver. A esperança não está aqui, né? Então, lá onde tu moras, ó eleito, você está no lugar. E voltamos ao poema anterior, né? Ela sempre vai falar desse eleito. Esse eleito está em um lugar, né? E esse eleito pode voltar para cá, onde tu moras, o espírito dele está lá esperando para voltar para cá, né? Então você vai e volta. A Cecília tem muito isso também. Alguns até falam, né, que é uma poesia mais espiritista, traz traços do espiritismo que o Allan Kardec poderia tê-la influenciado. Poema da dúvida, né? Esses poemas aqui eles não têm rima, tá? Poema da ternura, poema da tristeza. Sou triste porque sonhei coisas inalcançáveis que não se devem sonhar, que se não devem sonhar. Choram os meus olhos castigados por terem erguido lá para lá dos céus que se vêem, foram punidas as minhas mãos e sangram pelo pecado de quererem tocar aquelas flores maravilhosas dos teus vergéis. Morre minha voz de cantar-te, ó eleito, e que eternidades não tem de sofrer esse pobre, esse mísero canto para chegar do meu coração ao teu. Sou triste porque a minha alma não quer mais nada do que tem, porque a minha alma não pode ter nada mais. Sou triste, sou triste, sou triste porque sonhei coisas inalcançáveis que não se devem sonhar. E a gente vai ver na presença deste eleito nesses poemas. E aqui é uma desesperança dessa alma. Percebam que dessa alma, que é uma alma que parece, né, não evoluir, por isso ela se sente triste.
Segunda parte, né, que nós temos um novo poema da tristeza, que é como se fosse uma continuação do anterior. Poema dos desenganos, poema da despedida, poema das súplicas, poema das lágrimas. Pessoal, eu tô passando, tá? Se vocês quiserem, né? Não vou ficar aqui o tempo todo, porque daí o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem, eu vou dando pausa aí para vocês observarem bem, né? Poderem, né, ler os poemas. Tá? Poema do perdão. O poema do perdão ficou aqui um pouco, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Então eu vou pegar aqui no livro para vocês. Poema do perdão. Elevo a minha alma ao teu perdão, a esses remotos céus que te viram sofrer transe a transe a tua dor, sem que uma estrela tombasse para te vir socorrer. Baixa, ó minha alma, ao teu perdão, até a alma sombria da terra, que te viu chorar lágrima por lágrima a tua amargura, sem te fechar nos braços, sem te apertar o peito, sem te guardar dentro dela. Estende, ó minha alma, o teu perdão, como um tapete de rosas brancas. Estende-o sobre a vida e dorme, e aquieta-te no teu sono como num perfume. Elevo a minha alma ao teu perdão, a esses remotos céus. É lindo, né? Poema das bênçãos, e aí vem a terceira parte, a última parte. Aqui nós temos 7 ou 8 poemas, acho que 7 poemas que vão fechar o livro. Poema da solidão, nossa, que a gente também não consegue. A foto aqui não ficou legal. Então vamos ao poema da solidão, para vocês poderem acompanhar. A minha preocupação é vocês poderem acompanhar todos os poemas. Já muitos sóis e muitas luas passaram sobre a montanha, de que fiz o meu lar, deve ser muito tarde na vida. Os pássaros daqui, os que cantavam quando eu cheguei, já é antiga sua morte. E os que apareceram depois já não cantam. São diferentes dos de outrora. Caíram das árvores, as folhas muitas vezes, mas havia depois verdes milagres de vida nova. Penso que as árvores agora vão morrer para sempre, que é tudo sem remédio, que não há mais ressurreições. Já muitos sóis e muitas luas passaram sobre a montanha de que fiz o meu lar. Tenho medo de que em breve a escuridão se eternize, de que nunca mais amanheça, de que também a luz não venha nunca mais. Tenho medo dos meus olhos que podem deixar de vê-la, e eu ficaria perdida em mim mesma dentro da noite toda fechada. Já tantos sóis e tantas luas passaram sobre a montanha de que fiz o meu lar. Percebam aqui, né, que essas partes, essas 3 partes, e elas também vão falar sobre os momentos da vida. E a vida aqui para Cecília não é só a vida terrena, né? Ela tem a vida aqui, o tempo está aguardando também, né? O espírito está aguardando a reencarnação e o tempo da reencarnação. E o poema da solidão, né, ele fala sobre perder isso, não reencarnar mais, né? Muitos sóis e muitas luas passaram sobre a montanha de que fiz o meu lar, desculpa. Então, essa passagem, né, e o medo disso não acontecer mais. Poema da saudade, poema da dor, poema da renúncia. Observem que esses poemas, eu não falei muitos dele, ó, eles têm uma característica aqui em comum da terceira parte. Tá? Ele traz o poema e depois tem uma, né, um trechinho ali separado, tá? Que é, tá, o início do poema. O poema da dor, ó, tá vendo? Ele traz aqui este, ó, tá? Aqui. Tá? Poema da renúncia. Dar a serenidade dos meus olhos aos cegos, para verem, aos enfermos dar a minha coragem de caminhar. Ser a lágrima dos pobres e sua bênção, dar-lhes as minhas mãos para a súplica e a minha voz para as adorações. Ser para os infelizes o manto que se estende à hora da tempestade, sob o desespero e a alucinação da chuva e do vento, e alguém que passa perdido. Gosto de não querer nada mais. Gosto da suprema renúncia, gosto divino da morte viva, baixar as pálpebras e dispersar-se. Deixar de ser, deixar de ser. Dar a serenidade dos meus olhos aos cegos para verem e aos enfermos dar a minha coragem de caminhar. Né? Então, a repetição aqui. E essa questão também dessas vidas, né? Você se tornar uma luz. Aí, né, o Espiritismo dizia, né, que diz ainda, né, que o Chico Xavier era um espírito de luz. Então, quando você está pronto,
né, que você viveu, já que você evoluiu tanto, você completou a sua renúncia, você se renunciou àquilo para dar aos outros. E é mais ou menos isso que ele fala aqui, né? Dar aos outros, ó, a serenidade dos meus olhos aos cegos para verem, aos enfermos dar a minha coragem de caminhar. Então, você viver a sua vida em função dos outros, né? Os espíritas, eles dizem isso muito sobre, né, o Chico Xavier. Poema da humildade, poema do regresso. Nossa, também ficou. Vamos ao poema do regresso aqui. Poema do regresso. Eleito, ó eleito, era então aqui embaixo que estavas. Perceba que aqui você tem uma divisão duas vezes, tá? Que se repete. Cheguei entre os homens, cheguei aos caminhos de outrora, miserável dos miseráveis, depois de todas as renúncias. Cheguei onde vivem as multidões, onde há velhos dolorosos, chorando coisas perdidas, mulheres amaldiçoando, senhores e escravos sofrendo, gente sem lar, carregando sem destino o que é seu. Famintos pelas portas e as noites cheias de enfermos, e os dias cheios de cegos conduzidos por crianças tristes que cantam. Cheguei aos caminhos escuros, aos caminhos infinitos, calcados por joelhos feridos, molhados de suores e lágrimas. Porque sinto assim transfigurar-me, porque sinto, como nas vésperas das glórias, o tumulto emocional dos que vencerão. Que aparecimentos vão deslumbrar os meus olhos? Quem és tu, que me falas com a voz dos agonizantes sozinhos? Quem és tu, que te mostras a mim, vestido de andrajos e doenças? Quem és tu, que brilha todo assim feito pequeno, assim tornado em pobre, assim passando entre os homens? Eleito, ó eleito, eleito, ó meu eleito, mas então era aqui embaixo que estavas. Tá? Então é aquela coisa do eleito, né? O ser iluminado e volta ao eleito, esse ser iluminado. Mas esse ser iluminado estava aqui, né? Esse tempo todo, nós não notamos ele? E fechamos o livro com o poema da sabedoria, que é o último poema. Tinha-me ensinado que a vida era alegria, de abrir os braços ao sol despertando e curvar a fronte saudando a noite e adormecendo. Tinha-me ensinado que a vida era o castigo remoto, da dor dos risos que se riem, das lágrimas que se deixam correr. Tinham-me ensinado que a vida era o silêncio e o descanso, e muitas ainda outras coisas, muitas. Sofri a ascensão dolorosa de quem vai, numa noite negra, por entre escarpas, e lá no alto era o exílio. Sabedoria, sabedoria, só te encontrei nos abismos, quando vim descendo da altura da solidão. Depois o renunciamento, depois de tudo e de todos, depois de mim, sabedoria, sabedoria. Abençoa-me porque sofri buscando-te, e por encontrar-te e querer-te, faze-te meu destino. Deixa-me viver em ti. Esse poema da sabedoria, né, depois de todo esse caminho que percorreu essa alma, ele tem esse poema da sabedoria. E ele vai falar ali, né, ensinados, né, que tinham ensinado a ele sobre toda a vida, o que seria a vida, né, como que viveria, né, e ele diz, lá no alto era o exílio, tá? Então lá no alto é o exílio, antes de vir para cá. Sabedoria, sabedoria, só te encontrei nos abismos, quando vim descendo da altura da solidão. Vim descendo da altura da solidão. Então, eu vim para cá, né, para este mundo, depois do renunciamento, porque às vezes é tão gostoso estar lá, né, nesse outro lugar, não reencarnar, não vir para cá. Pessoal, essa é a minha forma de ver este livro, tá? Pensando, né, nesse espiritismo ali, e tudo que traz ali, né, de eleito, né, e principalmente aqui nessa segunda parte. Só te encontrei nos abismos quando vim descendo da altura da solidão. Depois do renunciamento, depois de tudo e de todos, depois de mim, né? Depois de mim, já não era mais eu, depois de mim. Sabedoria, sabedoria, né? Abençoa-me porque sofri buscando-te, né? A gente sempre sofre, né? Até na vida a gente sofre buscando sabedoria, né? E os que têm sabedoria sofrem mais. E por encontrar-te e querer-te, tá? Então, por encontrar-te e querer-te, encontrei e quero. Faze-te meu destino. Deixa-me viver em ti sabedoria. Né? Então, estou preparado para o que vier. E assim se fecha este livro, muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Muito interessante. Pessoal, deixa o seu like aí se gostou do vídeo, tá? Então curte aí, comenta de onde você é, compartilhe o vídeo, tá?
Espero que vocês realmente tenham gostado. Me segue nas redes sociais. Por hoje é isso e simbora estudar!